Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu voltei aqui para conversar com vocês sobre um dos livros assim mais lindos que eu já li em toda a minha vida, que se trata de O Sol é para Todos. Essa história é sobre um caso de racismo que aconteceu num condado aqui da história, em que uma moça acusou um homem negro de ter praticado uma violência contra ela, uma moça branca. E nós estamos falando dos anos 50, se eu não me engano, e o racismo era arraigado na sociedade, na região em que acontece esse fato. Então, assim, toda a cidade se volta contra esse rapaz, mesmo sem ter provas. Era uma mentira que a moça contou, era uma mentira, e mesmo assim toda a cidade se voltou contra ele. E o Atticus é o pai da garotinha que narra a história. A gente conhece os fatos, o que acontece, pela narração dessa garotinha. E o Atticus é o pai dela e é o advogado designado para defender esse rapaz. O Atticus, gente, é um dos personagens assim mais incríveis que eu já li em toda a minha vida. Eu com certeza vou levar esse personagem como uma inspiração de vida para mim. Porque ele pegou esse caso, ele foi designado, mas ele fez tudo o que ele pôde, mesmo sabendo que era uma causa perdida. Ele sabia que ele não ia ganhar, ele sabia que estava conquistando o ódio da cidade, das pessoas que ele conviveu assim durante toda a vida se voltaram contra ele por estar defendendo um negro. E ele não desistiu, ele não abaixou a cabeça, só que ele também não era uma pessoa agressiva de brigar, mas ele tinha uma força de vontade e ética de fazer o que ele acreditava que era certo, que ele não deixava ninguém tirar essa ideia do prumo dele. A cidade toda se voltou contra ele, xingava os filhos na escola, e o que ele ensinava para essas crianças era: mantenha a cabeça erguida e não deixe que as ofensas exteriores afetem você. Então, assim, gente, esse é um personagem, um homem muito admirável, que deveria servir de inspiração para todo mundo. Ele não é perfeito, porque ninguém é, mas a força, a ética que ele tem, se a gente for olhar com os olhos daquela época, um condado inteiro se voltar contra você, pessoas que você conhece a vida toda, por você estar fazendo uma coisa que é certa, só que na cabeça daquelas pessoas racistas, porque se trata de um caso de racismo, era errado. Aquele rapaz, ele era culpado, mesmo que não houvesse provas contra ele. Era a palavra de uma branca contra um rapaz que não fez nada. Então, assim, é muito devastador, porque você acompanha pela ótica de uma garotinha que ainda é inocente perante as coisas da vida, mas você percebe que o irmão dela perdeu essa inocência nessa história. Que o irmão dela se chama Jen, o Atticus tem 2 filhos, e no decorrer da história você vai percebendo que ele perdeu a inocência, porque eu lembro de uma cena que acontece nesse livro, do julgamento, e ele tinha certeza que o juiz ia inocentar o rapaz, porque não havia provas, não tinha prova nenhuma. O Atticus destruiu os acusadores, os depoimentos, nenhum estava batendo com nada, e ele tinha certeza que esse rapaz ia ser inocentado, e no final não foi isso que aconteceu. Então, você percebe que ele perdeu a inocência de criança, de achar que o bem sempre vence, que a justiça sempre é feita, e na maioria dos casos, como o que acontece nesse livro, não acontece. Então, assim, é uma história narrada pela ótica de uma criança que ainda não entende o nível de maldade que há no mundo das pessoas, e você vai acompanhando todo o desenrolar desse caso.
Então, assim, é um livro sensacional. Eu li com o coração, assim, na mão, nas páginas finais, principalmente do julgamento, a atmosfera do julgamento, o discurso do Áticos. Ele sabia que ele não ia ganhar, mas ele fez o que ele pôde, gente. E foi tão desolador me imaginar, naquela época, o que os negros passaram nessa época, de todo o racismo, de alguém poder te acusar e você não ter chance de defesa, porque a cor da sua pele já dizia que você era o culpado. Então, assim, é um livro que eu acho que todo mundo realmente deveria ler, aprender um pouco com o Áticos, pela resiliência, não deixar ninguém moldar o que você acha, o que você pensa, mesmo que... Porque, gente, o nível de... Eu fiquei impressionada, porque o Áticos, ele não é uma pessoa de briga que fala alto, mas ele sabe impor os seus limites, o que ele acredita, e ele não deixou ninguém tirar essa ideia dele. E ele tentou passar isso para os filhos, essa ética, e de enfrentar situações sempre com a cabeça erguida, mesmo que alguém diga para você que não, que tente te subjugar até você concordar com ela, mantenha-se firme naquilo que você acredita. E foi isso que ele fez. Já era esperado, mas eu acho que enquanto eu estava lendo, eu mantive uma centelha de esperança, mesmo que eu soubesse no fundo que não adiantaria de nada. Mas o que fica para mim dessa história é esse personagem que fez tudo o que pôde para salvar esse homem. Infelizmente estava além das capacidades dele, mas ele se manteve firme nesse propósito, se empenhou em fazer tudo o que ele podia, em lutar por aquilo que ele acreditava, para salvar uma pessoa inocente que foi condenada pela cor da sua pele, que teve a vida ceifada por uma mentira de uma outra pessoa. É um livro muito lindo, gente, mas assim, muito triste. Mas realmente, todo mundo deveria ler esse livro. Eu, com certeza, vou reler ele em algum outro momento da minha vida, mas o que fica para mim é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês leiam esse livro aqui em algum momento, gente. Vale muito, muito a pena. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.